como vocês viram, né, a gente esteve na Bienal, né, no sábado. Infelizmente a gente queria ter ido na sexta, não conseguiu, né, e para comentar de como foi. Quer dizer, eu não gostei muito, assim, eu não sei como é que estava estruturado Nas edições anteriores. Eu fui na sexta, então era fácil tomar o ônibus, não foi fácil. Começou, nós e né? muita gente fomos a pé, né? E voltamos a pé, inclusive, já tô dando, inclusive, spoiler alert. Mal a gente saindo do metrô, já tinha um pessoal lá da Bienal falando, avisando, mas a fila dobrava quarteirão. Dobrava quarteirão. Então... Chegamos lá, tivemos que entrar em outra fila, né? Nós estávamos como pessoas que trabalham profissionais do setor, mas mesmo assim fizemos fila, chegamos entrando. Tava bem confuso, inclusive, né? Entramos rapidinho. Era muita gente, né? Misturou as filas, entendeu? E a primeira metade do domingo, a primeira metade do sábado de manhã, tava cheio, não tava muito cheio, especialmente tendo visto à tarde, tanto que alguns estandes grandes, né, de editoras grandes, estavam com fila, muito grande a fila para comprar, né? Inclusive as filas até saíam do stand, era muito engraçado. Saíam, davam volta. A gente até ficava brincando, falando, será que a pessoa já não vai embora com o livro, já está fora do stand? Não, se a pessoa já tinha pego o livro, já ia pagar. Já estava na fila do caixa que estava fora do stand, né? Ou seja, se alguém quisesse aproveitar a situação... Vamos esperar que não, né? Vamos. De qualquer maneira, de tarde, nós fomos almoçar, estava bem caro, inclusive muita gente como nós, né, levando lanche. Isso é meio normal, isso é meio lugar comum. Ainda mais que tinha muitos jovens, exatamente, né? É bem normal eles levarem as próprias garrafas, os lanchinhos, né, sanduíche. E até bom, né, porque então eu fui ver lá, só por curiosidade, um lanche estava uns R$50, dá para você comprar um livro com isso, né? Então usa a lógica, né? Exatamente, né? Comprar um livro que vai durar mais, lembra que você comentou até da exatamente, né? Ou de repente você está comendo uma coisa que daqui a pouco vai pro banheiro e vai embora. Exatamente. Né? Mas de tarde, nossa, de tarde... A gente foi até sentir, depois que a gente almoçou, que começou, a gente teve a impressão que parece que tem mais gente. Exatamente. Encheu. Aí eu até comentei isso, assim, não é aquela coisa que você lembra, porque que eu falei das últimas vezes eu fui durante a semana, que muitas vezes as pessoas saem de casa no sábado só depois do almoço, né? Ou saem, almoçam e vão para algum lugar. É verdade, não acordam cedo. Nossa! Meu Deus do céu. Tinha fila para entrar em estandes grandes. Então teve estandes que nós não conseguimos entrar, exatamente porque a fila dava volta no estande e você não conseguia para entrar. Então você imagina que era uma fila, sei lá, de uns alguma coisa entre 15 e 45 minutos de fila para você entrar, porque você precisava que a pessoa que estivesse dentro do stand saísse, né? Então e aí a fila para pagar, né? Isso nem imaginando a fila para pagar, se aquilo lá era a fila para entrar só. Né? Inclusive misturou as duas filas, pensei, mas essa aqui é a fila de pagar? De entrar. A gente sabia que era de pagar, que tinha o pessoal carregando livro. Exatamente. Já dava para saber. Muito pessoal levando muito livro, né? O que eu até achei estranho, porque eu achei os preços dos livros, embora você tivesse editoras que fizessem promoção, acho que a gente tem que citar, a Aleph sempre fez promoções, tipo assim, se você leva 2 livros é 10%, 3 livros é 20%, 4 livros era 30%, até 5 livros que era 40%, bem interessante. Algumas editoras estavam com uns preços legais, mas nada muito, oh meu Deus. Algumas não tinha desconto nenhum, até mais caras, né? Não tinha um livro que a gente foi até pesquisou. O livro estava mais ou menos o mesmo preço, Mas é aquela coisa, né? Analisando, até porque a gente tem visto o que o mercado está falando, isso é muito positivo, né?
porque isso está mostrando um crescimento muito grande do setor. Isso é muito legal. E é algo que eu percebi também, a maioria de jovens mesmo, né? E sim. Muito, assim, não que a gente fosse uma minoria, tipo, dá pra contar, mas é muitos jovens, muitos. Né? Não tantas crianças, né? Mas... Não, criança vai muito sexta-feira, porque é dia das escolas. Ah, sim. Né? Eu lembro que quando eu fui na sexta-feira, era muito, você via muitas as crianças, né, indo em filinha, indo em filinha, muito legal. São bem bonitinhos. Né? Inclusive, eu cheguei a ver que alguns livros que estavam no primeiro lugar das vendas ali, nos primeiros lugares, eram esses livros de sucesso de TikTok. Esses aí estavam. Era a sensação que estava ali na final. Livros então, que eram um sucesso do TikTok. Então você vê muito que realmente era um povo, um pessoalzinho mais jovem, né? E no final, assim, no final da nossa ida, nós nem conseguimos passar no último corredor. Tava tendo um evento ali, mas aí até entendo. Eles tinham fechado, a pessoa comentou comigo que tinham fechado o corredor, porque estavam gravando e tudo, não sei o que. Então isso foi realmente, tipo, não pensaram tanto, porque a lógica de quem estava visitando ali ficou meio ruim, né? Acho que não conseguiu ver esse último corredor. Exatamente. Acho que é a arena, né, de eventos, né, coisa assim. Acho que era de evento ficava acho que ficava com o pessoal que é os influencers. No setor que, assim, né? Tem o ponto dos banheiros, que foi até um pouco estranho, porque só os banheiros das praças de alimentação, né, de um lado ou do outro da Bienal, eram femininos e masculinos. Os banheiros... Tinha misto, né? Misto. Exatamente, os banheiros... Não misto no sentido assim, você ter um masculino e um feminino. Os outros banheiros eram só femininos. Foi até engraçado, porque nesse último corredor, esse que fechou o final, a gente olhou assim, a gente vai procurar, tem os símbolos dos banheiros. Mulher. Aí ela foi, não, porque você foi no primeiro, eu falei, vou no segundo que deve ser masculino. E não era. E aí eu perguntei para alguém, é só na praça de alimentação. E aí eu fui lá na praça de alimentação e realmente lá tinha, né? Só que a gente não pode reclamar, porque realmente os banheiros femininos, depois até voltando, tinham muita fila. Então, você vê que eles pensaram, né, nas mulheres, achei um ponto interessante. Né? Então... tem um detalhe que a gente não comentou, que acho que nas outras edições, é que faz um bom tempo que eu não vou. Ar-condicionado, né? Eu não me recordo se tinha. Tinha uma lembrança da Bienal de ser meio quente. Você passava mal. Olha, eu não vou dizer que eu me recorde dela com lugar quente, mas dessa vez estava bem gelado. Tava bem, tava interessante. Tava interessante mesmo. Não, é verdade. Ao contrário daquelas feiras da luz, daquelas feiras que, estão sempre bem quentes. E nós vamos falar isso em outro vídeo, numa editora que tinha muito, na verdade esse é um ponto que a gente fala no bastidores, sobre como o autor pode se ajudar ou ajudar a editora, né, ou o que ele pode fazer para vender o livro dele. Na Bienal, por exemplo, tinha a parte do autor independente, né, inclusive eu terminei encontrando um autor e conversando com ele, que eu conheço a obra dele desde o início, quando estava começando, antes até de ser um livro, né? Nós vamos falar mais sobre isso. E na parte da editora, autores ajudando, né? Vendendo o livro deles, então é interessante porque chamava a atenção dos leitores. De repente o autor está lá, esse aqui é meu livro, Paulo conhece. E eu já vi até caso na Bienal passada, da pandemia anterior, que um autor conhecido meu, amigo meu, comentou que ele tinha vendido todos os livros da editora dele, né, os livros dele, da editora. E a editora, como era do Rio, ela teve que ir no Shopping Center Norte e comprar os livros dele para colocar na Bienal para ele comprar. Então a editora ia ter prejuízo, mas ele ia conseguir vender livros. E ele estava ali sozinho, eu lembro, ele falou, nossa, né, tô aqui, nem consigo comer,
tal, ele estava fazendo... Então ele estava dando sangue ali. Exatamente, é aquela coisa que nós vamos falar mais, né? Mas que o autor nacional pode fazer por ele mesmo. Né? No geral, então, eu acho que, apesar da experiência ter sido um pouco negativa pela quantidade de gente, por a gente não ter conseguido ver todos os estandes, né? Foi um pouco desgastante, normal, mas o que isso vai refletir no mercado editorial é um elemento positivo. Né? O pessoal está falando que vendeu muito, que está vendendo muito, então acho que isso mostra que valeu a pena. Né? A gente viu com nossos próprios olhos, né, a presença lá, de como que está sendo as vendas. Né? Exatamente, está bem legal. E realmente, o público jovem foi a maioria mesmo. Né? Então aí já dá para mostrar a tendência, né? Inclusive a tendência até do livro físico, né? Eu já até cheguei a comentar isso, a gente chegou a comentar isso em outro vídeo, né? Que você fala, e o digital? Você fala, cara, se o digital, ao menos no nosso universo aqui, Brasil, apesar dele estar forte, estar crescendo, você vê, por exemplo, feiras como a da USP, como a da Unesp, como a do estádio do Pacaembu, e como a própria Bienal, são demonstrações de como o livro físico ainda é um elemento forte no mercado. Né? Exatamente. Inclusive até com essas vendas enormes que os portais, né, como o Publish News estão indicando que estão acontecendo. Né? Então, eu acho que na somatória foi positivo, né? Apesar do cansaço. Sim. E, bom, esperar a próxima, né? Quem sabe a gente não está publicando na próxima e não vai estar aí. Na próxima edição da Bienal. Exatamente. Mas é bom porque a gente cria experiência de como é o porte, né, desses eventos. Eu sempre vou exatamente por causa disso, né? Pra de repente olhar, ver como ver como tá. É sempre uma experiência interessante como escritor, editor. Exato, como debate trabalha no mercado. Né? Inclusive era até interessante, como certas editoras a gente via que algumas tinham stands legais, tudo, né? E alguns assim que eram editoras de nome, tudo com stands mirrados, né? Mais pobres, mais humildes. Mais estilo antigo. Às vezes dava até para sentir como que tá a saúde da editora, exatamente. Então eu falei, aquela diminuiu bastante, aquela cresceu bastante, né? É bacana, realmente. É bem positivo essa experiência. É interessante, vale a pena. Então vale tá a pena. bom. Mais uma coisa? Não, é isso. Eu acho que, como a gente sempre fala, espero que vocês tenham gostado desse react. Né? Deixa um like aqui, comente se você for na Bienal o que você achou. Né? Segue a gente aqui no YouTube, nas nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn e Instagram. É isso aí, a gente está sempre postando coisa nova, né? Tanto sobre o mercado como esse vídeo, dica, pergunta, exercício, tudo que o escritor precisa para estar se desenvolvendo como profissional. Né? E é isso. Até mais. Até a próxima. É isso aí.